Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus de hoje no Evangelho coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia situando onde está Jesus. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus está na margem do lago. A multidão aperta-se ao redor de Jesus porque quer ouvir Jesus, quer ouvir a palavra de Jesus, quer ouvir a palavra de Deus. O Evangelho mostra como Jesus é capaz de resolver a situação com uma maestria sem igual. Ele resolve a situação, ele encaminha a situação. O Evangelho diz: Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Jesus, amados e amadas de Deus, é capaz de improvisar. Jesus é capaz aqui de resolver a situação. Vê 2 barcas paradas na margem, os pescadores haviam desembarcado, estavam lavando as redes. Jesus sobe numa das barcas, que é de Simão, e pediu que se afastasse um pouco. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. A imagem da barca de Simão, aqui é a barca de Simão, mas a barca de Simão, na qual Jesus está sentado, na qual Jesus ensina, é a igreja. A igreja é esta barca de Simão. Uma imagem bonita aqui da barca de Simão, da qual Jesus ensina. Jesus ensina a multidão. O Evangelho diz, quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Amados e amadas de Deus, o convite agora, a exortação a jogar as redes, a lançar as redes, mas não lançar as redes em qualquer águas, lançar as redes em águas mais profundas. Pescar em mar mais profundo é sempre desafiador, as águas mais profundas são sempre desafiadoras, e Jesus convida exatamente a isso: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Amados e amadas de Deus, tinham
labutado a noite toda, tinham pescado a noite toda, mas não tinham apanhado nada. Agora lançam as redes em atenção à palavra de Jesus, seguindo a ordem de Jesus, o mandato de Jesus. O Evangelho diz assim: fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Amados e amadas de Deus, tamanha foi a pesca que as redes quase se rompiam. Pescaram antes, mas pescaram sozinhos. Agora estão pescando, mas estão pescando em atenção à palavra de Jesus. E pescando em atenção à palavra de Jesus, apanham tamanha quantidade de peixe que as redes quase se rompiam. Aqui há, amados e amadas de Deus, um grande ensinamento. A pesca, a nossa pesca pessoal, a nossa pesca da igreja, na evangelização e na missão, deve sempre ser atenção a uma palavra de Jesus. Se nós pescamos escutando a palavra de Jesus, o mandato de Jesus, a pesca será seguramente frutífera, será abundante. Agora, se pescamos por nós mesmos, não pegaremos peixe. Continua o Evangelho: então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Amados e amadas de Deus, a grandeza de Jesus, a grandeza do milagre que Jesus realiza. Agora, Simão se dá conta da sua situação. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Diz o Evangelho que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Amados e amadas de Deus, o medo, o sentir-se indigno diante da grandeza de Jesus, a vocação. Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Jesus o chama agora a ser pescador de homens. O Evangelho diz: então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Se tornam discípulos de Jesus. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que é preciso pescar sempre com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. E quando pescamos, lançamos as redes em águas mais profundas, escutando a palavra de Jesus, a pesca será abundante. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.